direto no trono de Deus para aprendermos um pouquinho mais. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Depois nós ouvimos uns cânticos lindos desse, né? Amados, eu quero ler com os irmãos na palavra de Deus. Nós vamos dar sequência àquela ministração que começamos domingo passado, domingo retrasado, né? Hoje nós vamos falar sobre mais um fruto da terra prometida, que é a romã. Nós vamos ver o que ela simbolizava para o povo de Israel na terra prometida. Qual era o símbolo dela? Então, todos esses frutos que nós falamos, todos eles tinham um símbolo, né? E a romã também tem os seus símbolos. Nós vamos ler na palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 8, verso 8. Amém, Jesus? Já está aqui. Os irmãos podem ler aqui com a sua voz bem forte. Vamos ler tudo juntos? Terra, trigo, cevada e figueiras, terra de oliveiras e azeite de mel. Amém, Jesus. Glória a Deus. Esse texto é o texto básico da nossa ministração hoje. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos glorificar a Deus. Eu disse para os irmãos domingo passado, tentei falar, né, porque eu fiquei até meio desanimado quando, não sei quem falou que não tem mais caneta nas escolas, nas faculdades, então eu fiquei meio sem noção. Mas eu acho que está havendo engano, né? Eu acho que aqui tem a professora Eliette, que ela pode nos ajudar. Ainda usa caneta na escola? Está vendo? Então, eu acho que as coisas não é bem por aí, né, irmãos? Glória a Deus. Ninguém melhor do que a irmã Eliette para dizer para nós se tem caneta nas escolas. Então, as pessoas têm que pensar muito para falar as coisas. Às vezes a gente está falando aqui, a pessoa abre o bocão lá, acaba envergonhando todo mundo, depois não gosta de ouvir, né? Então, caneta nunca deixou de ser usada. Amém? Tem na faculdade, tem nas escolas, e se vocês forem nessas livrarias por aí, vocês vão ver caneta de todo tipo. E para começar, eu sou colecionador de caneta. Eu tenho uma Bíblia grifada, irmãos. Quando eu estava no meu cativeiro, eu tenho uma Bíblia grifada. Eu li essa Bíblia 5 vezes. Eu vou ter o prazer de trazer aqui para os irmãos verem. Ela vai correr na mão dos irmãos e vocês vão ver o que aconteceu com essa Bíblia. E eu gastei 70 canetas para grifar essa Bíblia. Todos os versículos dela estão grifados, desde Gênesis a Apocalipse. E essa Bíblia eu ofereci ela para a liderança da igreja no geral, e eu estou querendo vender essa Bíblia e o dinheiro dela ser encaminhado para as missões, certo, irmão? Então, tudo isso ora por nós aí, amém? Então hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a romã. Como os irmãos perceberam no versículo 8 que nós lemos, são 7 frutos que Deus preparou para o povo hebreu ali na terra prometida. Frutos deliciosos, frutos maravilhosos, amém? Frutos que hoje todo mundo gosta, tem por aí. Quando não tem aqui, eles trazem de fora, né? Mas são frutos deliciosos. E esses frutos, todos eles trazem um símbolo. Por exemplo, nós aprendemos domingo passado que quando for o trigo, significa renúncia. Nós aprendemos também que a cevada significa resgate.
Nós aprendemos que a uva significa cumplicidade. E nós aprendemos que o figo significa proteção. E hoje nós vamos falar sobre a romã, que significa profecia. Olha que coisa linda. Significa poder. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Os irmãos sabem que a romã é uma fruta pequena, mas ela traz um sentido muito maravilhoso. A romã, ela significa prosperidade, ela significa fertilidade, ela traz muitos símbolos maravilhosos. Unidade. Então nós vamos falar sobre todas essas coisas hoje, se o tempo der. Amém? Então, por exemplo, a romã, ela tem, existe duas contagens, mas ela tem de 600 a 613 sementinhas. Você já sabia disso? Você já sabia disso? Ela contém 600 sementes dentro dela, todas juntinhas uma da outra. Então, por isso que ela tem o símbolo de unidade, para ficar bem juntinho. Amém? Assim a igreja, quanto mais os irmãos vivem unidos, juntos, melhor é. Amém? Isso é um símbolo de comunhão. Quando a igreja é unida, Deus abençoa em todos os sentidos. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui analisar algumas coisas importantes da romã. Vamos falar sobre o primeiro significado dela. Ela simboliza a unidade da igreja, né? Eu vou pedir para o irmão Lucas ir passando ali, que eu esqueci de pegar aqui, irmão Lucas, o texto para mim, né? Acho que deve ser a primeira, a unidade da igreja. Amém? Já está aqui, né? Não, esse é o texto de entrada. Glória a Deus, eu esqueci. Eu passei para o irmão Lucas um papelzinho branco lá ou não? Amém, Jesus? Amém, glória a Deus. Está aqui. Então, a romã, ela simboliza unidade, a unidade da igreja. A igreja que não é unida, irmãos, ela vive em dificuldades. Vocês podem notar que as coisas não funcionam. Nós vamos falar um pouquinho sobre unidade na igreja, unidade na família, unidade no casamento, unidade na empresa, unidade em vários setores, em vários aspectos das nossas vidas. Mas vamos falar da igreja, já que nós somos uma igreja. Amém? Vamos ler esse versículo aqui, como é que diz aqui? Procurando. Amém, Jesus. Procurando guardar a unidade do Espírito, né, pelo vínculo da paz. Quando a igreja é unida na oração, unida na palavra, unida no trabalho, Deus abençoa ricamente. Quando a igreja não vive em união, tudo fica difícil. Você programa uma coisa, vem 10, 20 não vem. Parece que está todo mundo desanimado. Mas não é, porque não tem união. Então eu quero passar aqui para os irmãos algumas coisas sobre a igreja primitiva. É uma igreja que vocês podem analisar lá como é importante a união. Por exemplo, eu não sei se o irmão Lucas vai poder nos acompanhar, mas da maneira do possível você me acompanha, irmão Lucas. Por exemplo, Atos 2, 42, a parte A. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? A igreja primitiva perseverava. Está aqui, ó. Vocês podem ler aqui, porque eu não vou ter tempo para ficar lendo dos irmãos, mas vocês podem ir acompanhando aqui. Amém? Por isso que eu falei que vocês devem trazer um caderninho e anota para vocês lá na sua casa, com mais tempinho, para os irmãos ir lendo, estudando. A nossa cabeça, por mais boa que seja, né, mas ela não é um computador. Então, por isso que os irmãos têm que anotar.
Domingo que vem eu vou passar para os irmãos alguns passos do aprendizado. Quando você vê, você aprende X. Amém? Quando você pega na mão, é outra coisa. E assim por diante. Quando você escreve alguma coisa, você nunca esquece. É assim ou não? Escreveu, puxa, deixa eu ver. Corre lá na gaveta, lá tira o papelzinho. Ah, tá aqui, beleza. Isso é bonito ou não é? Então, é aí que vale a pena. Na igreja, a igreja é uma escola. Nós nunca vamos deixar de ser aluno de Deus. Todos os dias nós estamos sempre aprendendo algo mais de Deus. Glória a Deus. Então a igreja primitiva, ela permanecia na doutrina. Uma igreja, irmão, que não permanece na doutrina, é uma igreja desorganizada, uma igreja sem vida. A doutrina, ela dá vida à igreja. Glória a Deus. Nós temos alguns irmãos que já são crentes há muitos anos, há muitos tempos. Quantas vezes, irmão, você já foi chamado a atenção por alguma coisa? Quem aqui já foi? Quando alguém te chamou, olha, você está errado aqui. Na hora, dói, né? Dói. Porque ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Só que a disciplina do Senhor, ela é um remédio para a sua vida espiritual. Amém, irmãos? Então, a doutrina dos apóstolos era que mantinha a igreja primitiva dentro dos requisitos de Deus, dentro da vontade de Deus, amém? Dentro da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele ia ministrar a ceia, ele usava essa palavra: o que eu aprendi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, é o que eu vos ensino. Glória a Deus. Amém? E essa palavra permanece para todos sempre. Glória a Deus. Ela passa de pai para filho, de filho, e vai em todas as gerações. Um outro assunto também relacionado à unidade está em Atos 2, verso 42. Atos 2, 42 é a parte A. Agora vamos falar Atos 2, é o mesmo? Pode deixar ali mesmo. Atos 2, 42, parte B, que fala sobre a comunhão. A igreja primitiva, ela valorizava a comunhão. Quantas pessoas que não gostam de viver em comunhão? Ele gosta, o negócio dele é estar sempre fora. Se vai ter uma reunião aqui de oração, ele está, não vou não. Se vai ter um trabalho especial ali, ele não vou estar não. E ele está sempre fora. Mas a igreja primitiva, ela foi uma igreja abençoada na comunhão. Os crentes viviam em comunhão na oração, em comunhão na palavra, em comunhão na consagração, em comunhão em vários sentidos. E é por causa disso que ela foi uma igreja exemplo para todos nós. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos analisar mais uma questão ainda sobre a comunhão. A igreja primitiva, Atos 2, 42, parte C, que fala, a igreja primitiva, ela era unida no partir do pão. Existem alguns estudos, alguns estudiosos, que dizem que essa parte de partir do pão está relacionado à ceia, e dá para aceitar. Então, os crentes da igreja primitiva, eles amavam a ceia do Senhor. Amém? Eles desprezavam tudo, mas eles não faltavam na ceia do Senhor. E isto nós já aprendemos em nossa vida. Nós já
podemos ver em nós mesmos, nos nossos dias. Você, quando era novo na fé, há 30, 40, 50 anos atrás, você lembra que você tinha um amor maravilhoso para os cultos de ceia? Hoje tem crentes que eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Para eles tanto faz participar, como não participar. Para eles é a mesma coisa. Não, mas a igreja primitiva, ela tinha um carinho. Às vezes as pessoas não podiam estar na igreja, mas a ceia era repartida na casa de um por um. Amém? A unidade, irmão. A unidade da igreja primitiva. Então, a romana tem esse símbolo. E outro assunto importante também, Atos 2, 42, parte D do versículo, fala a respeito da unidade na oração. A igreja primitiva, ela era uma igreja de oração. E ela costumava levar as coisas a sério. Amém, irmãos? Amém. Principalmente eu vejo os irmãos, eu estou ali sentadinho e vejo os irmãos, por exemplo, o Valdeci já fez isso várias vezes. Eu vejo alguém trazer um bilhetinho para ele aqui, é assim, não é? E ele fica com aquele bilhetinho na mão ali, parece que ele até chora em cima daquele bilhetinho, mas é assim mesmo. A igreja primitiva, irmão, quando o irmão estava em dificuldade, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando estava preso, a Bíblia diz que a igreja orou a noite inteira. E tinha uma menininha lá, tremenda, fiel. De vez em quando ela ia lá na fechadura e olhava assim, se não estava acontecendo alguma coisa. Até que ela foi na porta olhar, e o apóstolo Pedro estava chegando. Jesus libertou ele da prisão. Quando a igreja é unida na oração, irmão, acontecem coisas extraordinárias. Por isso que nós devemos valorizar a oração para os enfermos. Por isso que nós devemos valorizar a oração para a salvação de almas. Irmão, a igreja que ora, acontece coisas maravilhosas. Vamos mais à frente rapidinho. Vamos lá. Em 42, agora vamos passar para o verso 43, irmão Lucas. Parte A. A igreja primitiva, ela também era unida no temor. Amém? Está ali já. Obrigado. Ela era unida no temor. Hoje, muitos crentes, irmãos, eles vivem sem temor. Temor quer dizer respeito, obediência a Deus. Mas na igreja primitiva nós vemos que havia temor entre os crentes. Temor, eles viviam na obediência. Não faço isso, não faço aquilo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser mais assim. Amém? Era unida no temor. Eles temiam a Deus de coração. Antes deles tomarem qualquer decisão na sua vida, eles consultavam a Deus. Senhor, eu posso. O Senhor concorda, o Senhor prepara, o Senhor aceita. E Deus respondia. E é por isso que a igreja primitiva era uma igreja abençoada. Amém, irmãos? Vamos em frente mais um pouquinho rapidinho. Outra coisa importante, Atos 2, 43, parte B. Nós falamos a parte A, agora vou falar a parte B. Na igreja primitiva também, irmãos, por causa da unidade dela, por causa da união dela, devido à sua comunhão, era uma igreja que acontecia milagres constantemente. Amém? Milagres. Eu pergunto para vocês, quando a igreja ora, acontece milagres.
vocês lerem lá a história de Pedro e João, quando eles subiam para o templo, a hora da oração. Amém, igreja? Eles iam para orar. Mas diz a Bíblia que um dia eles chegaram lá, na porta do templo, e tinha um paralítico lá. Um homem que, desde a sua infância, ele era levado e jogado lá na porta do templo. Fica aí. Quem sabe alguém vai te ajudar. Talvez a intenção do familiar era que alguém desse muito dinheiro para ele. Mas o dia chegou que aquele paralítico não recebeu dinheiro nenhum, mas ele foi curado da sua paralisia. Amém. A igreja, irmão, unida, acontece sinais. Por isso que Jesus disse assim: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós queremos dar essa palavra para os irmãos pelo Espírito Santo. Você que está me ouvindo nesta noite, você é dotado de poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ajudar as pessoas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos para frente rapidinho, já que nós estamos falando sobre a unidade. O Atos 2, verso 45. Vamos ver se o irmão Lu consegue jogar lá. Atos 2, verso 45. A igreja primitiva, ela também era unida na ação social. Amém? Eu fico grato a Deus quando eu vejo aqui os irmãos, principalmente o irmão Jean, irmão Léo, que é o nosso assessor de ação social, quando eles vêm aqui na frente e pedem e ajuda e tal. Irmãos, isso é coisa divina, isso é coisa de Deus. E a Bíblia diz que na igreja primitiva, quando tinha uma família em necessidade, e passando necessidade, de repente as pessoas que podiam, que têm a grande posse, de repente eles vendiam alguma coisa para ajudar aqueles pobrezinhos. Seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos assim. O irmão tinha lá 3 carros, e estava lá um carro parado lá. Então não quer saber de uma coisa? Nós temos várias famílias na igreja que estão passando necessidade. Era assim. Então eles iam lá, vendiam um bem dele, e aquele bem, o valor era dividido para as famílias necessitadas da igreja. Hoje dificilmente acontece isso, mas a lição está aqui. Amém, igreja? A lição de aprendizado está aqui. A igreja primitiva, ela nos deu uma lição de como atender às necessidades das pessoas. Irmãos, eu quero ser sincero aos irmãos. Ele não está aqui. O irmão Lauro, quando ele era o assessor de finanças da igreja, eu fui com ele. Nós fomos visitar uma família, irmão, e tinha um senhor que tinha problema de Alzheimer, né? Sim, não falava nada, sorria. E a família estava passando necessidade. Quando nós entramos no pátio da casa, com as caixas de alimento, irmão, aquele irmão começou a chorar, chorou alto, e começou a falar em mistério com Deus. E eu pude entender que ele disse uma das palavras: Senhor, muito obrigado por atender as minhas necessidades. Glória a Deus. Amém, irmão? Isso é lindo de ver ou não? Amém. Então, a igreja primitiva, ela nos deu a lição que nós devemos atender os necessitados. E eu vou dar aqui uma palavra de elogio para a nossa igreja, meu irmão, nosso querido irmão Jean e irmão Léo, que é o nosso assessor. Vou dar uma palavra de elogio.
Nós somos poucos, irmãos. Mas eu tenho notado que os irmãos amam essa obra da ação social. Amam. Eu estou cansado de ver os irmãos trazendo sacolinha, um arrozinho de feijão, um quilinho de feijão, um quilinho de arroz, um quilinho de açúcar, um quilinho de fubá, um quilinho de outra coisa, um litro de óleo. Os irmãos trazem isso com prazer. Isto é coisas de Deus. Deus que abençoe, amados. A igreja primitiva, ela era unida na assistência social. Lá, nos dias da igreja primitiva, já tinha os irmãozinhos meio atrapalhados. Como vocês podem lembrar de Ananias e Safira. Então eles venderam lá uma propriedade lá e na hora de prestar conta lá para os apóstolos, eles mentiram. Aí morreu o homem, morreu a mulher, tudo por causa daquela mentira. Então, irmãos, não adianta ninguém querer enganar a Deus, porque Deus não se engana por ninguém. Amém? Talvez se eles tivessem chegado lá junto dos apóstolos, olha, irmãos apóstolos, eu vendi por tanto, mas eu só vou poder dar tanto. Não tinha problema. O problema foi mentir. Por isso que o apóstolo diz: não mentistem a homem, mas ao Espírito Santo. Tudo que você faz, irmãos, você não faz a homem, você faz para o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E vamos para mais um pouquinho para frente. Está tão gostoso isso aqui, né, irmão? Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Outra coisa importante, agora vamos para Atos 2, verso 46. A igreja primitiva também, isso aqui é importante para nós, porque nós estamos passando uma fase que vai cair dentro disso aqui. A igreja primitiva, irmão, os crentes gostavam da igreja. Amém? Olha aqui. Deu para entender? Os crentes gostavam da igreja. Hoje nós temos irmãos que não gostam da igreja. Eu não sei, irmão, como que tem crente que consegue ficar 2, 3 meses sem congregar. Né? Vocês acham que isso dá algum resultado positivo? E nós temos aqui na nossa igreja irmãos que fazem isso. Ele passa 30, 40 dias sem congregar. E o mais interessante, quando ele vem, ele quer dar uma de bom aqui. Quer falar alto, quer raspar a garganta. Quando ele chegar aqui humildemente, olha, irmãos, me perdoa, eu passei tantos dias sem congregar, mas hoje Deus preparou, eu estou aqui. Quando ele ser humilde, não, ele chega aqui e fica raspando a garganta, querendo apresentar uma coisa que ele não é. E não é só na nossa igreja, não, irmão. Todas as igrejas têm esse tipo de gente. Mas aqui eu quero falar sobre a igreja primitiva. Os crentes, eles tinham prazer de estar na casa do Senhor. E eu quero deixar claro para a igreja, irmão, olha aqui para mim, que o Espírito de Deus vai falar com você uma coisa importante. Eu não vou fazer aqui uma comparação grosseira, mas apenas eu vou citar um exemplo. A nossa igreja, a igreja do Senhor, não tem ninguém dos mercados que eu vou falar, ela não é um mercado estalo, mercadinho pequenininho. Ela não é um mercado elo, talvez mais pequenininho ainda. Mas eu vou dizer que a nossa igreja é um Carrefour. Amém?
um pique. Vocês lembram de algum mercado maior ainda? Né? A nossa igreja, ela é como um supermercado enorme, que você acha de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Quando a sua despensa está vazia lá, o que você faz? Então, às vezes, reúne o casal e fala assim: bem, ô amor, ou sei lá, qual mercado que nós vamos? Então vem aqueles mercados maior, né? Ah, vamos no Carrefour, vamos no Vato, é assim. Jamais fala lá no mercadinho, pega tudo lá na esquina, porque é tão pequenininho que se uma vaca deitar, fica o rabo fora. Não, quer coisa grande, por quê? Sabe que lá nesse mercado vocês vão encontrar de todo. Assim é a igreja do Senhor. Aqui, aleluia, é o mercado de Deus. Aqui você encontra de tudo. Aqui você encontra paz. Aqui você encontra alegria. Aqui você encontra comunhão. Aqui você encontra, aleluia, perdão dos seus pecados. Aqui você encontra de tudo que você precisa na sua vida espiritual. Amém, igreja? Aleluia. Esse negócio, irmão, de crente falar assim: não, eu não vou mais na igreja, não. Isso aqui é de Deus, que eu vou falar para você. Tudo é de Deus, mas isso aqui é mais ainda. Esse negócio de crente ficar em casa dizendo: não, vou lá na igreja, não, porque não sei o quê, porque não é isso, porque é aquilo. Esse negócio de ser crente em casa, irmão, já aconteceu no passado. Quando o povo de Israel saíram do Egito, por um espaço de tempo eles congregaram em casa. Nas tendinhas deles lá. Lá nas tendinhas deles. Cada família tinha suas tendinhas. Muito engraçado isso aqui, mas é verdade. Vocês vão dar risada, eu vou falar uma coisa para vocês, mas é verdade. Nós estamos aprendendo? Tá bom? Vamos continuar? Então o que acontece? Por um espaço de tempo, o povo hebreu, eles adoravam a Deus nas suas tendinhas. Tendinha de fulano, tendinha de ciclano, e por aí afora. Mas aquelas tendas, irmão, ali às vezes acontecia brigas. Acontecia briga. Nora contra sogra, sogra contra nora, sogro contra o genro, cunhado contra cunhado. E era um negócio sério. Mas veja o que Deus fez, irmão Valdeci. Aí Deus falou: não, peraí, vou mudar um pouco esse negócio aí. Irmão, dê glória a Deus comigo. O que Deus fez? Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, eu estou com um projeto novo para vocês. Vocês vão construir um tabernáculo, e eu vou me apresentar nesse tabernáculo para abençoar você e o povo. Amém, igreja? Então é aí que surgiu o projeto de Deus, que Deus escolheu um local, um lugar, e Ele consagrou para Ele entregar as suas bênçãos para o povo deles. Então os crentes deixou de congregar nas tendas deles. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso.
se você não é amante da casa do Senhor, passe a ser amante agora. O salmista Davi, ele deixou de ser amante um pouco da casa do Senhor, mas quando ele viu que as coisas estavam ficando do mal para pior, o negócio estava ficando feio, então ele começou a adorar a Deus no templo, até que ele ficou gostando e disse assim: eu quero estar na casa do Senhor. Amém. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi, irmão, ele chegou a um ponto que ele gostou tanto da casa do Senhor que ele não queria mais deixar. Seja esta pessoa. Você vai agradar a Deus quando chegar aquele horáriozinho ali, o culto começa às 8 horas, quando for 7h30, você dá uma olhadinha para lá, uma olhadinha para cá, mulher, vamos para a igreja. Amém. Quem já passou por isso? Amém. É assim que acontece com vocês? Tem irmão que chega o horário dele vir para a igreja, nada segura ele. Isso Deus se agrada. Amém. Então os crentes da igreja primitiva, eles eram amantes da casa do Senhor. Oh, que maravilha! Glória a Deus. Um outro assunto importante também, irmão. Isso aqui é importante para o Maniette não está aqui, né? Mas não tem problema não. Os outros irmãos, né, irmão? O irmão Miro está aí, ele é o assessor de música. Atos 2, verso 47. Joga ali, irmão. Olha que coisa linda. Você vê que Deus está repartindo tudo para nós hoje, amém? Diga comigo, Deus está falando conosco. Amém. Então agora veja aqui, ó. Atos 2, 47. A igreja primitiva, irmão, ela era uma igreja que praticava o louvor a Deus. Esse aqui eu faço questão de vocês lerem. Leia bem forte aí. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja aqueles que assim salvar. Amém. Preste atenção. Todas as coisas que acontecem no culto, irmão, é maravilhoso. Amém. Tudo que acontece no culto é coisa maravilhosa. Mas existem duas coisas que acontecem no culto que mexem com o coração de Deus. Primeiro é a oração. Amém, igreja? Depois vem o louvor. Domingo passado eu dei uma palavra aqui de ensinamento. Acho que alguma pessoa não gostou, mas a gente tem que ensinar. Não adianta. Sendo pastor da igreja, se eu não puder ensinar a igreja, então eu tenho que pendurar a chuteira. Tem que deixar de ser pastor. Então domingo passado eu disse que todos nós temos o direito de louvar ao Senhor. Amém? Todos. Foi isso? Falei esse assunto. Só que todos nós temos que ter um pouquinho mais de cuidados, porque o seu Deus, Ele merece. Então, amados irmãos, você quer cantar um hino para adorar a Deus? Já vou aproveitar aqui e vou falar para ensinar a igreja também. Esse negócio dos irmãos chegar aqui na frente e falar assim: vou louvar o hino tal. Não existe esse negócio de eu louvar o hino. Chega aqui e saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém? E diga assim: irmãos, eu vou adorar a Deus cantando um hino para o Senhor. Tira esse negócio de louvar o hino. Não existe esse negócio de louvar o hino. A igreja primitiva, irmãos,
diz que o apóstolo Paulo e Silas, eles eram bons cantores. Mas eu posso dizer para vocês que eles cantaram um hino na cadeia, que as portas se estremeceram, a prisão se abriram, e eles foram livres. Então, quando você entoa um louvor a Deus, bem cuidado, bem preparado, você consegue atravessar as estrelas, você consegue atravessar o sol, a lua, e você consegue chegar ao trono de Deus. Amém. Então faça isso. Faça isso. Põe no seu coração. Ora a Deus, Senhor, eu quero adorar o Senhor domingo que vem com o hino. Então na segunda-feira você já prepara o hino. Amém? Olha aqui. É lindo isso. Segunda-feira você já prepara o hino e vai ensaiando ele. Vai ensaiando. Ensaia. E vai dali. Vai bonitinho. Quando é domingo, quando você cantar, o céu vai se abrir. Amém, igreja? O nosso ministério do louvor canta lindo, mas às vezes eu acho que ele ensaia pouco, porque eles ensaiam só domingo aqui, um pouquinho, mas já é o suficiente para mexer com os corações. Então eu vou dar aqui, irmão Valci, para vocês ver o tanto que Deus me usa para falar essas coisas, que quando eu falo aqui, eu chego em casa, eu fico virando em volta assim. Oh meu Deus, será que ninguém vai reclamar? E de vez em quando eu chego para minha esposa e pergunto para ela já me dá uma resposta na lata. Só que eu quero dizer para vocês, irmã Célia, eu falei domingo, não vou enganar não, aquela família da frente ali. Pastor, faz favor um pouquinho. Ai, vai falar da igreja. Sabe o que a família falou? Pastor, como é lindo ver as irmãs da igreja cantar. Isso é bom ou é ruim? Então eu acho que eu não errei, né, irmão? Se alguém reclamar para você, não, Deus usou o pastor, está tudo certo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então o louvor é outra parte da igreja, irmão, que Deus se agrada. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar aqui, irmão, falando ainda um pouquinho sobre o louvor. O louvor é um sacrifício que Deus se agrada. Hebreus 13, verso 15. Amém? Dá para jogar lá, irmão Lucas? Hebreus 13, verso 15. Aleluia. O louvor é um sacrifício que você apresenta para Deus e Ele se agrada. Glória a Deus. Está ali, leia, pode ler, vocês conseguem ler? Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém. Palma para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Eu dou risada porque meu coração está feliz. Então, quando você for oferecer a Deus um cântico, é mesmo que você estivesse oferecendo um cordeiro lá no Velho Testamento, um novilho, um pombo, sei lá, qualquer outra coisa. O louvor, ele tem valores de sacrifícios santos a Deus. Amém? Não é chegar aqui na frente e fazer o negócio tudo errado, vai ficar feio, né? Amém? Vamos lá. Hebreus 13, verso 15 ainda, está ali. O louvor, veja bem, o louvor é agradecer a Deus pelas muitas dádivas recebidas. Amém? Vocês já ouviram aquele ditado que diz que ninguém consegue assoviar e cantar ao mesmo tempo? Quem? Vocês já viram isso?
Amém? Ou você assovia, ou você canta. Você não consegue. Então, quando você está triste, você não canta. Quando você abre a boca cantando, é porque algo aconteceu na tua vida. Amém, igreja? Vocês podem prestar atenção. Vou brincar com meu filho aqui na fé, presbítero Antônio Nunes. De vez em quando ele chega aqui, alegrinho, cantando. Ei, alguma coisa boa aconteceu na vida dele. O que aconteceu hoje, irmão? Eu recebi meu salário hoje. Então, quando você canta, é porque alguma coisa boa aconteceu na sua vida. Amém? Glória a Deus. Palma para Jesus. Nós não terminamos ainda a questão da romana. Tem mais coisas ainda. Vamos até quando Deus der. Amém, irmãos? Eu não quero judiar dos irmãos. Ainda mais está o tempo chuvoso. Então nós vamos parar por aqui. Vamos ficar em pé e vamos orar? Glória a Deus. Ainda faltou pelo menos mais 3 coisas relacionadas a romana. E nós vamos dar prosseguimento depois. Amém, Jesus? Levante a sua mão e vamos agradecer a Deus pela palavra. Amém? Vamos orar. Senhor amado Deus, eu quero nesse momento te agradecer por esta palavra. Senhor, abençoe teus filhos. Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Espírito Santo, eu te agradeço por ter nos usado. O Senhor fez de mim um instrumento. Faça de mim sempre um instrumento de bênção, para levar a tua palavra para sempre. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá, sim.